Deus abençoe muito você, mais uma devocional. E hoje nós vamos começar um novo livro. Conforme nós estamos colocando, Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento. É o único livro histórico. E as cartas, as epístolas, foram escritas dentro do contexto histórico de Atos, só para a gente entender, tá? Então, o Novo Testamento ele não está em ordem cronológica, em ordem de tempo, mas está em ordem de assuntos. Eu vou bater bastante nessa tecla porque isso é muito importante você entender, tá? Então, ele está dividido nos 4 evangelhos, depois no livro histórico, que é Atos, depois as cartas de Paulo, depois as cartas gerais, que são dos outros apóstolos, e depois o livro profético, que é um só, que é Apocalipse. Então, o Novo Testamento tem um livro só, que é o histórico, que é Atos dos Apóstolos, e dentro da história da igreja foram escritas as cartas, naquele momento da história. Então, a primeira carta que foi escrita foi Tiago. Nós já vimos isto e eu só quero relembrar você. Atos capítulo 8, com a morte de Estevão. Paulo, ou Saulo, estava ali consentindo na morte dele. E o versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja. E todos, exceto os apóstolos, somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Todos foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Então eu quero que você guarde essa expressão. Foram dispersos. Neste momento, o líder da igreja, que é Tiago era o líder da igreja. Ele escreve a carta, que é a primeira carta do Novo Testamento. Então, olha só, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas, que estão na dispersão. Então, o que ele fez? Ele escreveu uma carta falando sobre provações. Vocês estão sendo perseguidos por causa de Cristo. A fé de vocês está sendo provada por causa de Cristo. Vocês perderam seus bens, estão prestes a perder a própria vida. E eu estou escrevendo essa carta para vocês ficarem firmes em meio às provações. Então, o tema da carta de Tiago é provações, tá? Aí, neste momento, Pedro escreve a sua primeira carta, junto com Tiago. Eu fico até imaginando a cena, sabe? Tiago sentado ali, escrevendo, pegando um pergaminho, a pena, o tinteiro. E Pedro chega do lado dele e pergunta: o que você está fazendo? Eu vou escrever uma carta para os irmãos que estão dispersos, que fugiram para salvar suas vidas, para consolá-los, para mantê-los firmes. Aí Pedro pensa, falou assim: eu vou fazer também uma carta, eu vou escrever uma carta. E senta do lado de Tiago e os dois escrevem a carta. Então, Tiago e 1 Pedro foram escritas neste contexto. É só para você ter uma ideia, vamos pegar aqui Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão na dispersão, tá? Agora, vai lá para 1 Pedro. 1 Pedro é a próxima carta depois de Tiago. Se você pegar 1 Pedro, você vai perceber praticamente a mesma introdução. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, aqueles que estão na dispersão. E aí o assunto de Pedro é o mesmo do que o Tiago. Para você entender isso, conforme você for lendo, conforme nós formos explicando Pedro, e conforme você for meditando na sua devocional, você pensa a carta de Pedro sendo escrita igual à carta de Tiago, tá? Escrita para aquelas pessoas que estavam
longe de suas casas, moravam em Jerusalém e foram dispersas pelas regiões ali da Judéia, Samaria, depois fugiram para salvarem as suas vidas. Muitas estavam sendo perseguidas por Saulo, que é o apóstolo Paulo depois, que se converteu, mas neste momento Paulo era aquele que perseguia a igreja, e eles estavam perdendo seus bens, estavam passando fome, estavam passando dificuldades. Então imagina, literalmente a vida deles estava sendo colocadas no fogo, provações. Então Tiago escreve para esta igreja perseguida e Pedro escreve para essa igreja perseguida, no mesmo contexto, na mesma época. Então, quando você for ler 1 Pedro, pense dessa forma, tá? Para quem Pedro está escrevendo e o tema, qual que é o tema? O mesmo de Tiago, provações. O tema é o mesmo. E Pedro começa a sua carta falando sobre a grandeza da salvação em Cristo Jesus. Eu acho lindo demais essa introdução dele no versículo 3, quando ele diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, nos salvou, nos deu uma nova vida para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá morrer, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Então, o que Pedro enaltece aqui? A nossa salvação, dizendo o seguinte: olha, o trabalho que Deus fez foi perfeito, e esta esperança tem que estar viva no coração de vocês, porque a fé de vocês é que vai levar vocês para a salvação eterna. Então, exultem nisto, alegrem-se nisto. Eu quero que você preste muita atenção e grife o versículo 6. Nisto exultem. Ou seja, nisto vocês exultam, alegrem-se nisto, na grandeza da salvação. Ainda que embora agora, por pouco tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Percebe? Pedro dizendo o seguinte: olha, vocês coloquem a esperança no céu, vocês tenham alegria, porque vocês são salvos em Cristo Jesus. Deus vai concluir a obra que começou na vida de vocês. Exultem nisto, embora agora, por pouco tempo, vocês sejam entristecidos por passarem por várias provações. Percebe como que a mensagem é a mesma de Tiago? E Pedro está dizendo o seguinte: existem lutas, mas não tirem o foco do que é eterno. Quando nós estivermos passando momentos de crises em nossas vidas, de dificuldades, de provações, essas são as duas cartas que nós podemos ler, que vão falar muito conosco, que é Tiago e 1 Pedro. Sempre colocando o foco no que é eterno. E ele vai mais longe, ele continua dizendo, o versículo 7. Assim acontece que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, que acaba, mesmo refinado pelo fogo. Olha aí só, o ouro refinado pelo fogo. A fé de vocês é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Sabe o que está dizendo isso?
aqui, a palavra provação no grego, literalmente, colocar no fogo. Literalmente. É a mesma ação do ourives que pega o ouro e coloca no fogo. E quanto mais ele fica no fogo, mais depurado ele fica, ou seja, as impurezas acabam. E ele fica mais caro. É igual um exemplo, o ouro 16. Ele não é tão amarelo, não é tão dourado. Você coloca no fogo, aí ele vira ouro 18, mas ele diminui, porque as impurezas saem. Aí você coloca mais no fogo, aí ele vira o ouro 21, 22, ou seja, quanto mais no fogo ele tiver, menos peso ele terá, porque as impurezas vão saindo e vai ficando um ouro cada vez mais caro, mais depurado. Então é esta mensagem que Deus está dizendo para mim e para você, que as provas da vida fazem com que nós nos tornemos uma fé, ou a nossa fé se torne mais valorosa, com mais valor, mais persistentes, que sejamos pessoas melhores. Então as provas da vida não são para nos destruir, pelo contrário, são para nos construir, nos fazer pessoas melhores. Essa que é a mensagem que Pedro está colocando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, mas diz, foque no que é eterno. Cuidado em olhar por aqui agora. Por quê? Porque nem sempre aquilo que a gente sente, nem sempre aquilo que a gente vê, condizem com aquilo que nós cremos. Então nós vamos andar pela fé e não pelo que vemos. Vamos andar pela fé e não pelo que sentimos. Então cuidado para a visão não te enganar, para os sentimentos não te enganarem. Por quê? Porque no meio das lutas, o que vai prevalecer é a fé. Essa mensagem que ele estava escrevendo para a igreja. Olha, vocês estão sendo perseguidos, mas Deus tem um plano nisso tudo. E nós sabemos o plano. Qual que era o plano? Que o evangelho tinha que ser pregado em toda a Judéia, Samaria, até o confins da terra. Mas a igreja estava só em Jerusalém. Então Deus usou a perseguição para dispersar a igreja, para a igreja sair de Jerusalém e o evangelho abranger o mundo todo. Foi a maneira que Deus fez. Deus tem os propósitos dele. Deus faz do jeito dele. Deus não se deixa pressionar. Deus é sábio naquilo que faz. Então tem algumas coisas na sua vida que você não entende. Tem algumas coisas na minha vida que eu não entendo. É aí que entra a fé. Aí que entra a determinação e principalmente a certeza de que cremos que Deus está no controle de nossas vidas. O versículo 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação das suas almas. Qual que é o meu alvo? Qual que é o meu objetivo? É a minha salvação. Mesmo que eu passe por dificuldades, o meu alvo, o meu objetivo é minha salvação. O meu alvo e o meu objetivo não é viver bem aqui e agora. O meu alvo e meu objetivo é a minha salvação. Mesmo que eu tiver que entregar minha própria vida em prol da minha eternidade, vale a pena. Este é o nosso alvo. Outro texto também que é muito profundo, o versículo 11. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sentimentos ou aqueles sofrimentos. Está falando sobre os profetas do Antigo Testamento que disseram: Jesus vai sofrer. Mas antes mesmo deles predizerem o sofrimento de Cristo, eles já prediziam a glória do que viria depois. A mesma coisa para nós. Jesus disse: vocês vão sofrer nesse mundo, mas vocês terão a glória. O versículo 12. A eles foi revelado
que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, para a igreja, para mim, para você, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar, coisas que até os anjos anseiam perscrutar. Sabe o que quer dizer isto? Isso aqui é maravilhoso. Quero que você abra o teu coração para isso. Os anjos que caíram, que são os demônios, eles não têm uma chance de restauração e de resgate. Não tem. Não tem lugar de arrependimento. Não tem. Todos os demônios que caíram com Lúcifer foram condenados. Diferente do homem. O ser humano caiu e nós podemos ser restaurados. Então os anjos que são puros, eles não conseguem entender o que é a salvação. Por quê? Porque eles não se perderam. Olha só que coisa profunda isto. Porque os anjos que estão na presença de Deus nos céus sempre foram puros. E aqueles que caíram não serão restaurados. Já estão condenados. Então os anjos, quando percebem pessoas que se perderam e se arrependeram por causa de Cristo e tiveram a chance de sair do inferno e ir para o céu, diz a Bíblia que os anjos anelam compreender isto, mas eles não conseguem. Por quê? Porque isto é exclusividade do ser humano. O ser humano, sim, tem condições de experimentar a salvação. O ser humano, sim, tem condições de experimentar o que é a perdição e depois o que é a redenção em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados e sermos aceitos por Deus. Então olha só o que Pedro está dizendo, vocês são ricos demais, porque até os anjos anelam perscrutar, anelam entender isto, e vocês participam disto. Ou seja, a nossa salvação é muito maior do que os problemas que nós passamos. O que Deus fez por nós é muito maior do que as dificuldades que Ele permite que nós passemos. É muito pequeno em vista daquilo que Ele tem preparado para nós. Percebe como que a mensagem de Pedro começa a ter muito sentido, nós entendendo o contexto histórico, o momento que ele escreveu isto? Olha a importância de nós estudarmos a Bíblia. Olha a importância de nós entendermos a palavra de Deus. Aí ele começa a falar sobre a exortação à santidade, a partir do versículo 13. Esse texto aqui é muito profundo, dizendo o seguinte: mesmo com as dificuldades, não se deixem desviar. Fiquem firmes no propósito. Sabe o que acontece com muitas pessoas que passam lutas, passam dificuldades na vida? Elas muitas vezes enganadas pelo diabo dizem, não tem mais nada a perder, você tem muito a perder, você tem que perder a salvação da sua alma. Tem pessoas que desanimam tanto com as dificuldades que abandonam a igreja. Não tem mais nada a perder. Como não? Você tem tudo a perder. Então Pedro ele começa a incentivar os filhos de Deus que estavam passando por crises a permanecerem santos. Fala assim, olha, independente do que estiver acontecendo com vocês, tenham postura. Esse texto aqui é muito profundo. O versículo de número 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, aquilo que vocês viviam antes, quando vocês viviam na ignorância. Não se deixem amoldar por eles, não se amoldem. Versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Eu quero que você grife o versículo 15.
Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, grifo 16 também, sejam santos, porque eu sou santo. A questão de santidade referente a Deus é perfeição. A palavra santo significa separado. Em relação a Deus, o único que é o Santíssimo, o hebraico, ele não tem santíssimo, superlativo. Ele tem santo, santo, santo. Quando alguém quer falar, você é forte, fortíssimo, você é forte, 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 tá? Você é inteligentíssimo, você é inteligente, inteligente, inteligente. Então, quando se diz Deus santíssimo, totalmente perfeito, não existe o superlativo, mas existe 3 vezes repetição, santo, santo, santo. Em relação a Deus, Deus é o único que é totalmente perfeito e separado das suas criaturas. Mas quanto a nós, o que significa sermos santos? Não é questão de perfeição, mas é questão de sermos separados para cada dia sermos melhores. Cada dia sermos mais parecidos com Deus. Então o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: em meio às lutas que vocês têm passado, procurem ser cada dia melhores. Aproveite as lutas que vocês têm passado para que vocês sejam cada dia melhores. Cada dia mais santos, cada dia mais parecidos com Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam separados. O versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O que é temor? Levar Deus a sério. Leva Deus a sério. Isso é temor. Não brinque com Deus. Isto é temor. O versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados, não para uma semente perecível que vai morrer, mas imperecível, eterna, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pedro termina o primeiro capítulo dizendo o seguinte: foque no que é eterno. Coloca o teu objetivo na salvação da tua alma. Não desanime mesmo que você passe por dificuldades, porque essas dificuldades são para fazer você uma pessoa melhor. Que Deus abençoe muito a meditação do texto e que você deixe Deus falar profundamente ao seu coração quão preciosa é a tua salvação. Muito mais do que qualquer dificuldade que nós venhamos a passar. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo e muito obrigado porque a tua palavra nos revela quem o Senhor é e o que o Senhor fez e tem feito por nós. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Muito obrigado porque todas as provações que passamos são para melhorarmos, são para fazermos mais preciosos e que a nossa fé cresça cada dia mais. Dê-nos firmeza, dê-nos graça e principalmente fé para olharmos, ó Deus, além daquilo que nós vemos com a nossa visão humana e limitada, além dos nossos sentimentos. Mas cremos que o Senhor tem um propósito em tudo, mesmo quando nós não entendemos esses propósitos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você. E amanhã
capítulo 2 de Pedro. Amanhã estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Até lá.